Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Daniela. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Acordando comigo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje é o dia que o Senhor fez, né, para nós. Hoje é o dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos contemplar da sua bondade, da sua misericórdia, da beleza dos seus detalhes sobre a nossa vida, sobre o nosso dia. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro. Tá sem relógio, esqueci meu relógio ali. Fui tirar o relógio para fazer alguma coisa e esqueci de colocar. Sejam bem-vindas, seja bem-vinda, Francine. Seja bem-vinda em mais um Acordando Comigo. Como que esse ano tá passando rápido, né? 2024 realmente é um ano muito marcante. Tem sido um ano muito desafiador, tem sido um ano de muito crescimento, né? De muita rapidez, de muito crescimento espiritual. Não só espiritual, mas eu creio que emocional, né? Financeiro, né, empresarial. Para quem está estudando, quantas coisas tremendas, né, Leila? Seja bem-vinda. O Senhor tem feito por nós. Só de nós estarmos, né, aqui, só de nós estarmos aqui juntos, só de nós estarmos aqui nessa live, né? Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Só de nós acordarmos hoje pela manhã, só de nós termos, né, saúde, ânimo, só de nós estarmos vivos, nós temos muitos motivos para agradecer, para sermos gratos. E eu louvo a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus pela sua família nessa manhã. Eu quero agradecer ao Senhor, obrigada, Senhor, pela vida de cada irmã, Pai, de cada irmão que o Senhor tem trago aqui, que o Senhor tem, né, se conectado conosco, se conectado, ó Pai, aqui nesse simples devocional, aqui todas as terças e quintas-feiras. Obrigada, Jesus, obrigado, porque eu sei que o Senhor, Espírito Santo de Deus, é a nossa assistência. O Senhor está conosco, o Senhor está com cada uma dessas pessoas, o Senhor está com cada membro das suas famílias. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que nos livra de todo mal. O Senhor é aquele que abre porta aonde não há porta. O Senhor ainda é o Deus que realiza milagres, que realiza o impossível. Tudo é possível àquele que crê. E nesta manhã nós declaramos aqui em unidade com o seu Espírito Santo, que nós cremos no Senhor, nós cremos, eu creio que o Senhor é poderoso para arrancar toda planta que o meu pai não plantou, que o Senhor é poderoso para nos transformar, que o Senhor é poderoso para trazer para nós clareza, para trazer para nós paz que excede em todo entendimento, alegria eterna, perpétua. Sabe, Senhor, esses são dias onde o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem trago para perto de nós aqueles seus amigos. Pai, eu oro nessa manhã que o Senhor nos apresente os seus amigos. Que o Senhor nos mantenha conectados com os seus amigos. Mas que o Senhor afaste de nós, afaste da nossa casa, afaste, Senhor, das nossas vidas, da vida dos nossos filhos. Toda conexão que não é do Senhor, toda conexão que existe interesses por trás, toda conexão que é enganosa, que é mentirosa, que é falsa. Pai, que o Senhor cuide dos amigos dos nossos filhos, das amizades dos nossos filhos na escola, aonde quer que eles estejam plantados, aonde quer que eles pisem a planta dos pés deles. Que o Senhor esteja à frente, que o Senhor, como és o guarda de Israel, os proteja, os guarda. Traga clareza, né? Traga entendimento. Abra os olhos de filhos aqui. Ouve a oração de mães. Estela, seja bem-vinda. Você que já está entrando aí, receba
sobre a sua vida. A presença de Deus, receba toda a bênção de Deus. Você sabe que eu estou com uma nota muito forte no meu espírito, para que nós falássemos, para que a gente fale um período. Eu não sei se vai ser só hoje que nós vamos falar, que nós vamos estudar e que nós vamos, né, conhecer e continuar a conhecendo sobre a justiça de Deus. Sobre, né, quem Deus é. Deus é um Deus justo. Deus é o justo juiz. Ele é quem cuida de nós. Ele é quem julga as nossas causas. E junto dele está Jesus, o advogado dos advogados, né? O Senhor dos senhores. Junto dele, junto do juiz, o Deus justo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E hoje, pela graça do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus me dê as palavras, sabe? Me dê a inspiração, que a inspiração venha do Espírito Santo de Deus, para que eu venha trazer para vocês, né, um conhecimento, que eu venha aqui humildemente trazer para vocês um entendimento do que é a justiça de Deus. Do que é a justiça de Deus. Que Deus, ele se fez, né? Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, em nosso lugar, em favor dos nossos pecados. Nós já nascemos, né, debaixo da justiça de Deus. Eu tenho 47 anos, eu não sei você. Será que você, 2000 anos, você ainda não tem? Nós já nascemos debaixo da justiça de Deus. E nela nós temos crescido em conhecimento, né? Nós somos a justiça de Deus. Ser justiça de Deus é estar em uma posição ideal diante de Deus, em plena confiança. Como o filho se coloca, eu fiz algumas anotações aqui, diante do Pai. Uma vez que você tem o espírito recriado, pelo novo nascimento, aleluia, o homem é recolocado pela obra redentora de Jesus Cristo, na posição da qual jamais deveria ter saído. Aleluia. Condição na qual Deus o considera justo. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então que você possa declarar em alto e bom tom, aonde você estiver: eu sou justa. Eu sou justo. A palavra diz lá em Deuteronômio, nessa palavra tão conhecida, e eu creio que essa é a palavra base para todo entendimento, né? Aqui nós estamos falando de velha aliança, mas hoje eu quero, né, enquanto o Senhor me permitir falar sobre isso, sobre a justiça de Deus, onde eu meditava sobre isso, ontem Deus me trazia lembrança, né, o conhecimento sobre o que é estar debaixo da justiça de Deus, o que é ser justificado, porque Deus é justo e porque nós podemos ser chamados e podemos falar que nós somos a justiça de Deus. Em Deuteronômio 25, capítulo 25, versículo 1, diz assim: em havendo contenda entre alguns, e vieram a juízo, os juízes o julgaram, justificando ao justo e condenando ao culpado. Aleluia. Essa é a justiça, né, baseada na lei. Isso é uma coisa que nós precisamos, né, nós não podemos confundir justiça com juízo. Justiça é uma posição que nós conquistamos por meio de Jesus Cristo. E juízo é uma punição. Nós não estamos debaixo da punição. Nós não estamos debaixo do juízo. Nós estamos debaixo da justiça de Deus. Nós que vivemos na nova aliança, nós que nascemos de novo, nós que temos nessa posição ideal diante de Deus em plena confiança, como um filho que se coloca diante do Pai,
Uma vez que nós temos o nosso espírito recriado, nós nascemos de novo no espírito, aleluia, através do batismo, através da fé, né, tendo a oração em línguas, como uma validação de que nós fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Nós nascemos de novo, né? Nós fomos teletransportados, nós fomos transportados do reino das trevas. Bom dia, minha pastora querida, saudade de você, não te esqueço, você está sempre no meu coração e principalmente nas minhas orações. Obrigada a você que está acompanhando esse projeto aí. Se você ainda não respondeu a caixinha de perguntas que eu deixei no meu Instagram pessoal e no Instagram aqui do Mulheres Ajudando Mulheres, você tem até a hora do almoço para responder. Porque mais tarde eu vou colocar uma outra caixinha de perguntas. E fique ligado que nós estamos criando um grupo, né, para você que deseja, sabe, experimentar, viver uma experiência de mais, né, resiliência. Sabe, resiliente é tudo que Jesus é e foi. Resiliência é tudo que Jesus foi. Resiliência é a capacidade que nós temos ou que nós adquirimos, né, por meio do Senhor Jesus, por meio de ferramentas que Deus nos dá para que a gente, né, não fique prostrado diante das situações. Pois compartilhe desse projeto, né? A partir do final de semana nós já vamos estar colocando vocês num grupo, né? E Deus assim tem feito coisas extraordinárias e eu sei que o Senhor, né, vai extrair, né, as pessoas certas, aquelas pessoas que têm orado. Eu sei que essa experiência mais resilientes é uma resposta para muitos. Aleluia. Glória a Deus. Mas voltando aqui, né, para aquilo que nós temos falado, né, se você quer ter uma experiência, se você quer conhecer mais sobre o que é ser a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus, lembre-se aqui, justiça é uma posição, ser justiça de Deus. Você é justiça de Deus, porque Jesus ele conquistou essa posição para você, quando ele, para mim e para você, quando ele se esvaziou de si mesmo e se fez pecado em meu e em seu lugar. E nós vamos ler aqui muita palavra de Deus. Então prepara aí o livro, a sua Bíblia aí, em Romanos, em Coríntios. Eu meditei muito também num livro que você sabe que eu na carta a Filemon. Meu Deus, que coisa tremenda. E se nós não conseguimos falar tudo hoje, nós vamos continuar falando sobre justiça de Deus, sobre que você é justo. Você crê que você é justa? Então diga, eu sou justa. Foi Ele, o Senhor Jesus, que me alcançou. Você sabia que Deus, Jesus, Ele é tão justo que é como desenrola a língua. Deus é tão justo que é como que Ele nos vê tão justos, Ele nos vê tão justificados, que é como que o pecado nunca houvesse existido. É como se nós fôssemos como Adão e Eva era antes deles caírem. É assim que Deus nos vê. É assim que é ser justiça de Deus. É assim que é viver sendo justiça de Deus. É viver como se você, né, como se nós não tivéssemos caído. É assim que Deus vê. É como se o pecado jamais tivesse existido. Sabe que eu sei que para muitos é difícil separar essa questão de justiça de juízo.
Eu tenho uma amiga que eu ganhei ela para Jesus. Foi através da minha vida, uma amiga muito querida, a minha própria amiga. E algumas outras pessoas que foi difícil para elas entender. Se você não assistiu essa live aqui desde o começo, você já perdeu 16 minutos aqui. Ainda bem que essa live vai ficar salva. Nós estamos aqui falando, compartilhando nesse devocional especial sobre a importância de nós sabermos, de nós conhecermos e de nós entendermos o que é ser justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? O que é sermos justificados pelo Senhor? Sabe, nós já oramos aqui, eu quero ter vários momentos de oração aqui hoje. Sabe, que você diga para você mesmo, eu sou justa. Eu sou justa. Eu sou justa. Foi Ele quem me alcançou. Aleluia. Foi o amor dele que me alcançou. Ah, irmãos, como essas verdades transformaram a minha vida e têm me transformado. Como o amor de Deus, como a revelação de que eu sou a justiça de Deus trouxe autoridade para minha vida. Sabe, como a revelação do que é a justiça de Deus, de que Deus é justo, e porque Ele é justo, nós também somos justos, tem me transformado, tem trago para mim mais segurança, sabe, tem me mantido cada vez mais firme. E eu quero dizer para você, os desafios estão aí todos os dias. Os desafios estão aí todos os dias. Mas nós somos justiças de Deus em Cristo Jesus. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu vou ler aqui para você que em 2 Coríntios, segunda carta a Coríntios, eu gosto de ler aqui na versão NVT, nova versão transformadora. 2 Coríntios, aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa não é uma frase de efeito. Essa é uma das mais poderosas confissões de fé e afirmação de fé que eu e você podemos fazer com entendimento em Cristo Jesus. Mediante a presença do Espírito Santo de Deus. Mediante o entendimento do que é ser justo. E como eu disse aqui, não somente hoje, mas nós vamos falar sobre a justiça de Deus em mais alguns dias aqui. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar, dirigir, como sempre, esse acordando comigo, porque eu sei que isso vai gerar fruto para você. Sabe, a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela é libertação. A palavra de Deus é um tesouro. A palavra de Deus, ela é como uma biblioteca, da qual você, tira tudo do que você precisa. A palavra de Deus não fala sobre todas as coisas da vida. Isso é um engano. A palavra de Deus fala de todas as coisas do reino de Deus. E se você é do reino de Deus, tudo que você precisa está dentro da palavra de Deus. Grave isso que eu estou falando. A Bíblia não fala de todas as coisas dessa vida. Mas a Bíblia fala de todas as coisas do reino de Deus. Um dia eu falei isso aqui, alguém me corrigiu. Mas corrigiu porque não sabe. Não corrigiu porque não conhece. A Bíblia é o testamento. A Bíblia é um testamento onde Deus garante para você saber e conhecer todas as promessas que Ele deixou para você, que Ele tem para você, que Ele tem para sua família, que Ele tem para mim, que Ele tem para nós. A Bíblia é um testamento. Mas se você não conhecer esse testamento, vai ser como uma história, que eu acho que muitos de vocês aqui conhecem, de uma mulher que trabalhou muitos anos para um determinado senhor. E no final da vida daquele homem, aquele homem entregou para ela um documento. E ela, pegando aquele documento, sem lê-lo,
mandou colocar aquele documento num quadro e pendurou ele ali na casa dela. E ele ficou ali pendurado ali na casa dela. E ela passando todo tipo de dificuldade, necessidade. Um dia um advogado chegou na casa dela para ajudá-la de alguma forma, uma pessoa que foi ali para cobrar uma dívida. Eu não sei, não estou me lembrando aqui direito qual foi o contexto dessa história, mas essa história é uma história famosa para muitos. E quando aquele homem avistou aquele quadro pendurado na parede, ele disse: meu Deus, mas isso aqui é um testamento. Tudo que você precisa está aqui. Esse testamento te garante toda a riqueza que este homem deixou para você, dos bens materiais. Deixou casa, deixou, né, bens materiais, deixou para você aqui tudo que era dele passou a ser seu. Mas por causa da falta de conhecimento, por causa, né, que aquela mulher talvez ali ela não sabia nem ler e escrever, e ela não tomou, né, ela não teve a iniciativa de levar aquele documento para alguém que soubesse. Estava ali o testamento, está aqui o testamento, está aqui a garantia, está aqui, sabe, todas as promessas que Deus tem para a sua vida, a partir do momento que você, né, passou a ser, né, família de Deus, passou a ser pertencente do reino de Deus. Então, por isso é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? E que algo poderoso é conhecer a palavra de Deus na companhia do Espírito Santo. Sabe que eu creio, eu acredito, e nós vamos ler aqui, que uma das funções do Espírito Santo de Deus é trazer revelação para você do que você não conhece, sobre esse testamento que Deus tem para você. E nesta manhã de quinta-feira, do dia 17, gente, de outubro de 2024, sabe, um véu está sendo rasgado de alto a baixo sobre a sua vida. E aquilo que você não sabia que era seu, ou aquilo que você não se sentia digna de receber da parte de Deus, hoje você vai receber clareza e revelação. E por causa da verdade da palavra de Deus que é ministrada, você vai receber libertação. Sabe que há pessoas vivendo em cativeiros terríveis, aprisionados em enganos, de culpa e condenação. Há pessoas que se automutilam. Há pessoas que não se sentem dignos de tomar a ceia do Senhor. Porque pensam que um dia serão dignos. Nós jamais seremos dignos. Nós somos enxertados na videira verdadeira por meio de Cristo Jesus. E por meio de Cristo Jesus, Ele nos fez justiça de Deus. Porque nós fomos feitos justiça de Deus, Ele também nos fez filhos dele. Nós somos filhos dele. E porque nós somos filhos dele, nós também somos herdeiros. E gostaria que você fechasse seus olhos aí. Mais uma vez, antes de nós lermos aqui 2 Coríntios 5:21. Vai preparando essa palavra aí. Antes de nós lermos aqui, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, meu Senhor, o Abba, Pai, o meu Deus. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem me dado capacidade para ver as dificuldades e os sofrimentos pela sua perspectiva. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Papai. Obrigado, Abba, Pai. Abba, querido. Você tem todo o direito de chamá-lo de Pai. Você tem toda a autoridade de chamá-lo de seu Abba. O Abba, Pai. Porque Ele te fez justiça dele.
Ele te fez filha amada. Sabe irmãos, como é bom você experimentar do amor de Deus por meio do conhecimento da palavra de Deus e da revelação do Espírito Santo. Sabe, quanto mais nós oramos em outras línguas, nós somos livres, sabe, dos cativeiros das doutrinas de homens. Quanto mais nós oramos em outras línguas, mais livres nós temos nos tornado. Sabe, mais livre para sermos quem deseja que nós sejamos. Sabe que essa experiência, esse projeto do qual eu estou adentrando, né? Eu adentrei já junto com meu companheiro, meu irmão em Cristo Jesus, Javier. Esse projeto mais resiliente. Você que quer participar desse projeto. Você que quer saber mais dessa experiência. Sabe, deixa seu nome, deixa seu telefone aí no meu direct. Responde a pergunta que eu fiz aí no meu story. Sabe? E nós vamos colocar vocês num grupo. Nós vamos estar colocando vocês num grupo. E aos poucos, pouco a pouco, de fé em fé, de glória em glória, vocês vão entender. Vocês vão entendendo. Deus vai trazer clareza para vocês. E eu sei, porque sei, que esse projeto, que essa experiência, eu quero dizer isso, experiência. Tem muita gente projetando muita coisa aí que não é de Deus. Mas eu quero aqui, com muita misericórdia e graça, dizer para você, essa experiência mais resilientes vai te tirar de um lugar, sabe, da sua vida emocional, sabe, que tem muitas pessoas adoecendo no seu corpo físico, porque só estão somatizando doenças emocionais de ansiedade, doenças emocionais de pressões que sofreram, de traumas, mesmo sendo cristãos, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Mas ainda assim, em algum momento precisam de amparo. Você é a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus. Obrigada, Jesus. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, fala assim: oh, palavra poderosa. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou. Preste atenção. Porque Deus, o Abba, o Pai, o nosso Criador, fez de Cristo aquele que nunca pecou. A oferta por nosso pecado. Aleluia! Obrigada, Jesus. Para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Grave essa palavra no seu coração. Grave essa palavra nas tábuas do seu coração. Então, ora, vai entesourando esta palavra, esse conhecimento nas tábuas do seu coração. E quando a culpa vier, quando a condenação vier, quando o dedo apontado vier, você possa declarar: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. E o livro de Romanos, irmãos, trata de compreender como a fé cristã, como se manter vivo na fé cristã. Como eu amo esse livro, né? O livro de Romanos. Se você quiser saber em quem acreditar, em que verdade se apoiar, aleluia, e como viver como um cristão, sabe, medite no livro de Romanos. Medite, sabe, peça ao Espírito Santo de Deus que traga clareza para você. Se assente com ele, na companhia dele. E medite na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz lá, no Salmo 1, bem-aventurados, né, são aqueles... Aleluia. Vamos ler, que era para me ter lido essa palavra aqui no Salmo 1, na última live, mas foi tanta coisa. Eu estava debaixo de uma outra unção.
E é incrível que hoje eu sinto a unção de ensino aqui. Eu sinto a unção de libertação. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus, o povo cristão, o povo que vai morar no céu tem perecido aqui nessa terra. Não tem reinado em vida aqui nessa terra. Porque não tem conhecido aquilo que Deus deixou como testamento, como herança para nós, como herdeiros, como homens e mulheres justas, como justo. O justo viverá pela fé. Eu sou justa, eu vivo pela fé. Você é justo, você é justa, você vive pela fé. E diz assim o Salmo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta na roda dos zombadores. Pelo contrário, olha só esse versículo 2. Tem prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, no ensinamento do Senhor, naquilo que é importante para o Senhor, no ensino do Espírito Santo, na instrução da palavra de Deus, e nela medita dia e noite. Versículo 3. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Aleluia. Irmãos, então é tremendo você pensar a importância de nós estudarmos, de nós compreendermos. Quando eu falo estudar, é meditar. Tá? Tem gente que tem alguma resistência contra estudar, não sei por quê. Porque eu amo estudar, eu amo ler. Irmãos, eu tô lendo agora 3 livros ao mesmo tempo. Se você pensar, você tá lendo 3 livros evangélicos? Não. Com ensino espiritual? Não. Nem sempre eu tô lendo uma ficção de um filme maravilhoso que eu assisti. E porque esse livro foi maravilhoso, esse filme, eu não, né, satisfeita somente com o filme, corri lá e comprei o livro. Então eu tô lendo um livro de um pastor amigo meu, um grande homem de Deus, que eu super indico esse livro. Pastor, psicólogo, terapeuta familiar, sabe, um missionário de Deus, um homem da fé, um homem que eu conheço há muitos anos aqui. Eu já falei muito de vocês aqui, eu também quero fazer umas lives com ele, pastor Newton Santos. Quem não conhece esse homem de Deus, que foi usado e é usado na vida de muitas pessoas, foi usado na vida da Baby Consuelo, da sua família, de outras várias pessoas aí que você conhece, que trouxe salvação para a vida deles. Eu tô lendo um livro dele maravilhoso que diz a seguinte coisa: não queira pelo outro, espere o outro querer. Pensa num livro poderoso, irmãos. Eu já li esse livro, tô na 3ª vez que eu tô lendo ele. Glória a Deus. Então assim, o Senhor, ele vai nos instruindo, sabe? Mente vazia é a oficina do mal mesmo. Então a minha mente está sempre enriquecida com as coisas boas de Deus. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é do alto, toda boa dádiva vem dele, vem do Pai das luzes, vem do Senhor. Dessa biblioteca chamada Bíblia, eu tenho tirado, sabe, coisas maravilhosas, ensinamentos tremendos, sabedoria para minha vida. Quem me conhece aí há muito tempo e tá aqui nessa live, que assiste essa live depois, sabe que a minha vida não é um conto de fadas. Nunca foi. Mas é uma vida regada pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. E por isso a graça de Deus é algo da qual eu faço questão de mencionar sempre. E que flui muito da minha vida. Foi porque eu precisei muito, eu preciso muito da graça de Deus para a minha vida. É por causa da graça de Deus que hoje eu estou aqui diante de você, autorizada, validada a ministrar a palavra de Deus. É por causa da graça de Deus
É porque ele se fez pecado em meu lugar e ele se fez pecado em seu lugar. Que você hoje tem toda a validação para ser uma ministra do Evangelho de Cristo, um ministro do Evangelho, alguém que leva as boas novas de salvação até os confins da terra. Não importa se você não se enquadra. Você sabe que ontem eu falava isso pro Heber. Sabe, irmãos, eu não sou aquela crente evangélica bonitinha no domingo à noite. Eu nunca fui. Eu não tenho cara de crente, eu não tenho voz de crente, eu não tenho roupa de crente, eu estou falando evangelho. O evangeliquez, tá? Mas o que eu vou fazer se eu me apaixonei por Jesus? Se eu amei Jesus? E ele me escolheu? E do jeito que eu sou, e desse jeito aqui que eu sou, ele me escolheu. E é assim que ele me usa, irmãos. Eu chego nos lugares. É incrível. Eu falo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu não preciso de fazer nada, irmãos. O Senhor, ele traz as pessoas para perto de mim. E misteriosamente, pessoas começam a se aproximar de mim, a falar comigo. E a princípio, elas não entendem bem o que eu sou. Mas você sabe o que eu sou? Eu sou uma filha amada do Senhor. Eu sou a ministra do Evangelho. Eu sou alguém a quem Deus calçou os pés. E aonde eu vou, eu levo o Evangelho da paz, da reconciliação, das boas novas de Cristo. Então, assim, eu não sou mesmo, como diz aquele louvor, né? Que eu amo, do Joshua. Que o Joshua canta esse louvor, eu amo. Eu não sou aquela crente bonitinha do domingo à noite. Ainda que eu amo ir para a igreja no domingo à noite. Ainda que eu seja uma mulher que ama a igreja, e aqui eu tô falando prédio. Eu amo o culto no lar. Eu amo as reuniões de mulheres. Eu amo a simplicidade da reunião dos santos. Mas entenda, eu não tenho estereotipo que muitos julgam ser corretos. Eu não tenho. E eu não quero ter. E todas as vezes que eu me dispus na presença de Deus, em oração e súplica, para que o Senhor mudasse tudo aquilo que precisava ser mudado, né, na minha vida, nas minhas vestimentas, na forma como eu falasse, na forma como eu me expressasse, em todas estas vezes, irmão, ele me disse, eu não quero que você muda nada, Iula. E aquilo que precisa ser mudado dentro de você, pode deixar, que isso é responsabilidade minha. Aleluia. Glória a Deus, receba essa palavra. O que precisa ser mudado dentro de você, no seu caráter. Sabe, aquilo que precisa ser mudado dentro de você, ser curado na sua alma. Fique tranquilo que isso é responsabilidade minha. Apenas se entregue, apenas confie. Apenas mergulhe mais, apenas continue andando no feito, no que eu já realizei. Anda nesse caminho, anda em cima desse mapa que eu tenho te dado, que eu tenho te direcionado. E não é só para mim não, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus não age com favoritismo. Nele não há favoritismo, é para todo aquele que crê. E não queira ser entendida, porque você não será entendida. As coisas espirituais. O homem espiritual, ele só é entendido pelo Espírito, no Espírito. Não queira ser entendido. Não queira se apresentar como profeta, não queira se apresentar como pastor. Porque aquilo que você é vai manifestar de você. Eu tenho uma amiga muito querida, que ela teve agora no Ninho das Águias, a Camila. A Camila, não precisa de ninguém falar para ela que ela é a profeta, ela é a própria profecia. Eu sou a própria profecia, irmãos. Eu sou a própria justiça de Deus em Cristo Jesus. Uma mulher divorciada. Né? Uma mulher que passou por muitas coisas, que viveu muitas coisas.
mas uma mulher que tem sobre si uma gota do sangue de Cristo. Saiba que nessa manhã você tem uma gota do sangue de Cristo sobre a sua vida. E quando o inimigo te vê, quando o mal te enxerga, ele vê a gota do sangue de Cristo sobre você. E ele sabe que ele não pode te tocar. Ele sabe que ele não pode tocar em um fio do seu cabelo. Porque você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Aqui em Romanos 5. Romanos 5:1 diz assim. Oh, glória. O amor de Deus, ele nos persegue. Eu amo esse louvor, irmãos. Para onde fugirei? Para onde eu fugirei? Aonde você se esconderá? Aonde eu me esconderei? Porque o amor de Deus, ele te persegue. Sabe? Existe um radar, você é como um radar. O Senhor tem interesse em você, o Senhor tem interesse na sua vida, o Senhor tem interesse nas suas dificuldades. O Senhor tem interesse em te colocar de pé, o Senhor tem interesse em te fazer mais resiliente, em te fazer mais perseverante. É interesse do Pai, sabe? Fazer com que você se conheça, sabe? Às vezes eu fico ouvindo, Deus quer que você conheça a Ele. E conhecendo a Ele, você vai se conhecer. Amém, é verdade. Mas Deus tem pleno interesse de que você se conheça a si mesmo. Porque uma pessoa que conhece a si mesmo, ela é cumpridora de propósito. Homens e mulheres que conhecem a si mesmo, elas sabem aonde eles estão na jornada. Homens e mulheres que conhecem a si mesmos, eles não vivem preocupados com a opinião alheia. Eles não vivem preocupados com o que estão falando ou dizendo a seu respeito. Aleluia. Aleluia. Aqui em Romanos 5:1 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Foi pela fé que nós fomos declarados justos. Diga pra você, eu sou justa. Diga pra você, eu sou homem justo. Eu sou mulher justa. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pela fé fomos declarados justos. Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria. É uma graça, viu? Pois temos a esperança de participarmos da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolver em nós perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Não, eu vou ter que ler de novo. Também nos alegramos. Olha o que nós oramos aqui. Agora, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Abba, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus. Porque o Senhor tem me dado capacidades. O Senhor tem te dado capacidade. Glorifique ao Senhor aí onde você está. Agradeça ao Senhor, porque Ele tem te dado capacidade em ver nas dificuldades e nos sofrimentos. Sabe? Você tem tido uma perspectiva diferente. Porque você tem a mente de Cristo. Porque você é o corpo de Cristo. Porque você bebe do sangue e come da carne de Cristo. Porque você carrega o nome de Jesus Cristo.
Aleluia. Você tem olhado a sua vida, as dificuldades e os desafios emocionais dos quais você tem passado, os desafios financeiros, desafios às vezes na sua área, na sua saúde, diagnósticos do fim. Eu quero dizer aqui, se existe alguém aqui, ou se existe alguém próximo de você, com diagnóstico de morte iminente, o Espírito Santo de Deus manda eu dizer para você, ou para você dizer a esta pessoa, que essa pessoa não vai morrer. Ela não vai morrer. Essa doença, ela tinha raiz de amargura, e essa doença tinha raiz de tristeza, ela tinha raiz, sabe, de somatização, de um trauma, de um rancor. Mas hoje o Senhor diz para você que Ele arranca toda a planta que o Pai não plantou. Toda a planta que o meu Pai não plantou, eu arranco do seu coração. Sabe, tudo aquilo que estava retido. Não por causa de Deus, porque Deus não retém nada de ninguém. É interesse do Senhor nos dar tudo aquilo que pedimos. É interesse do Pai atender toda a nossa oração e nos instruir em todas as coisas, para que em tudo nós tenhamos êxito. Que você tenha êxito na sua vida hoje, êxito no seu trabalho, êxito no seu casamento, êxito no seu ministério, êxito no seu chamado, êxito nessa reunião que você vai ter, êxito, sabe, naquilo que você tem se proposto a fazer, no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui então ele diz aqui em Romanos 5, também nos alegramos ao enfrentarmos dificuldades e provações, pois sabemos que isto contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado, nossa esperança. E essa esperança, versículo 5 do capítulo 5 de Romanos. E essa esperança não nos decepcionará, porque jamais serão envergonhados aqueles que creem em Deus. Jamais serão envergonhados aqueles que creem no Senhor. Eu tenho visto, experimentado e vivido desta verdade. Pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Aleluia, Jesus. Por isso, um cristão que não tem conhecimento, irmão, apanha demais. Por isso, um cristão que não conhece que é justiça de Deus e o que é ser justiça de Deus, apanha e vive na luta. O cristão que apanha e vive na luta é o cristão que não conhece o que é ser justiça de Deus. Porque não lê o testamento que foi deixado. Porque não lê a instrução do Pai que foi deixada. E como aquela mulher que nós falamos aqui no começo dessa live, quando recebeu aquele testamento do seu Senhor no final da vida dele, foi ali, fez dele um quadro e pendurou ali naquela casa. E quando o credor chegou ali, o advogado chegou ali, né, para declarar sobre ela que ela estava perdendo até a própria casa dela, e ele olhou e viu e leu e viu, mas isso aqui é um testamento. Isso aqui é um testamento. O testamento estava ali o tempo todo. Tudo que ela precisava financeiramente, toda a provisão que ela precisava, estava ali, num quadro, exposto ali na casa dela. Empoeirando ali na casa dela. Estava ali enfeitando a casa dela. Mas porque ela não conhecia o que estava escrito ali, ela ainda não havia recebido. Mas eu declaro que a partir de hoje, você vai entender
E você vai saber a importância do que é ser justiça de Deus, do que é andar debaixo da justiça de Deus. Justiça não tem nada a ver com juízo. Justiça é como nós dissemos aqui. É uma posição que nós conquistamos por meio de Jesus Cristo. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Que diz a palavra que esvaziando de si mesmo. Esvaziando de si mesmo. Né? Se fez pecado por mim e por você. Por isso que é importante que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para que a gente possa viver. Para que a gente possa viver o propósito. Para que a gente possa viver o extraordinário também? Sim. Mas que a gente possa viver o propósito pelo qual o Senhor nos trouxe aqui. Aleluia. Justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo em outra versão. Logo, muito agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. A condição de morte espiritual. Separação de Deus. Causada pelo pecado do homem. Gerou um senso de condenação. Tão forte em nós. Que mesmo depois de nascidos de novo. Mesmo depois de anos frequentadores de igreja. Mesmo depois de anos assentados nos cultos. Muitos continuamos perplexos, com complexo de inferioridade. O que nos faz covarde diante de Deus. O que rouba a nossa fé. Rouba a autoridade na palavra. Essa consciência do pecado nos aprisiona. Então que hoje toda consciência de pecado caia. E que você seja consciente, como está escrito lá em Romanos 12:1, de que você e eu temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Essa consciência de pecado, de acusação, de condenação, tem te aprisionado, me aprisionou por muito tempo. E isso me afastou de Deus. Isso me fez me sentir rejeitada, não pertencente, por muito tempo. Mas a consciência do amor de Deus por mim, a consciência, a experiência, a vivência, a manifestação do amor de Deus por mim, quando eu entendi que eu era justiça de Deus em Cristo Jesus, só tem me aproximado dele. O entendimento de que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus só vai te aproximar dele. 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 Aleluia. A nova aliança, o Novo Testamento é baseado nisso, na justiça de Deus. Você não vai ser capaz de mergulhar nas profundidades do Espírito Santo de Deus, que estão expostas no Novo Testamento, na nova aliança, se você não entender primeiro que você é justiça de Deus, que ele se fez justo, que ele se fez justo em seu lugar. E aí você vai parar de apanhar e vai começar a bater. E aí você vai ser um crente que vai parar de apanhar de tudo e de todos e vai começar então a bater. A bater com a autoridade de amor. A bater com a autoridade que a graça de Deus te dá, que a graça de Deus me dá.
que a autoridade de Deus nos dá. A justiça de Deus é produto. Eu quero ler algumas coisas aqui para vocês. O porquê é importante que a gente entenda, que a gente medite, que a gente conheça sobre a justiça de Deus. Aleluia. A justiça de Deus em Cristo Jesus é todo o tema da nova aliança. É o que nós acabamos de dizer aqui. A justiça coloca o homem regenerado perante Deus em uma posição de aceito e regenerado, como está escrito aqui, nós lemos em Romanos 5:1. Sem a justiça não haverá paz com Deus, vida de fé. Está aqui em Romanos 1:17, vamos ler. Romanos 1:17 diz assim. Aleluia. As boas novas revela como Deus nos declara justos. Diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Como aqui nós também dizemos. Louvado seja Deus, que através do seu Espírito intercede por mim, intercede por você com gemidos inexprimíveis. Pois às vezes nos falta palavra, pois às vezes nos falta fôlego, nos falta ânimo, nos falta vontade. Tamanha é a vontade de desistir, que às vezes está em nós. Que louvamos a Deus, que através do seu Espírito Santo, nós não desistimos, mas nós prevalecemos, nós resistimos. E o Pai, e o Abba Pai, e o nosso Pai, o Senhor, aquele que nos criou, que conhece a cada coração, aleluia, sabe quais são as intenções do Espírito, o que ele deseja fazer, operar, mudar e transformar. Quer ver? Eu quero ler para vocês isso aqui que é muito glorioso, que está aqui em Romanos 8, eu acho. Romanos 8, versículo 26, uma palavra muito conhecida para nós, que vivemos a vida no Espírito. Uma palavra muito conhecida para nós, muito ouvida, vou mudar aqui. Uma palavra muito ouvida por nós que vivemos vida no Espírito. Mas será que é uma palavra que nós conhecemos? Será que é uma palavra da qual nós temos recebido revelação dela? Nós temos recebido entendimento, plena clareza dela, e nós temos vivido debaixo dessa revelação aqui? Ou tem sido uma palavra, Romanos 8:17, da qual nós só temos ouvido outros ministrarem? Não. Deus não quer que você apenas ouça eu ministrar, ainda que há uma unção aqui de libertação. Porque aonde a palavra de Deus é ministrada, onde a palavra de Deus é levada, a unção de autoridade que ela mesma carrega, a unção da revelação, do rema de Deus que ela mesma carrega, porque ela é o verbo que se fez carne. A palavra de Deus é o verbo que se fez carne, como está escrito lá no livro de João, do profeta João. A palavra é o verbo que se fez carne. E que depois voltou a ser palavra de novo. Depois voltou a ser o verbo revelado. E aqui Romanos 8, 17, 26. Romanos 8, 26, desculpa, diz assim. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito, e aqui está escrito Espírito com letra maiúscula. Então não é o seu Espírito, é o Espírito de Deus. Mas o próprio Espírito, o Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Versículo 27. E o Pai,
que conhece cada coração. Sou eu que conheço seu coração? É o seu marido que conhece seu coração? É o seu filho que conhece seu coração? É você que conhece o coração do seu filho? Não. Você não é o Espírito Santo da vida do seu filho. Você não é o Espírito Santo da vida do seu marido. Você não é o Espírito Santo dos membros da sua igreja. Você não é o Espírito Santo da vida desses que você tem liderado. Aleluia. Você é apenas um servo, um filho amado do Senhor que Deus colocou para apoiar, para instruir, para levantar, para ensinar, para ajudar. Mas o próprio Espírito, o Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Por isso a importância de orar, e orar em língua sem emoção. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito. E aqui tá de novo, o Espírito com letra maiúscula. Então não é as mudanças, as intenções que você deseja que sejam operadas, mas são as intenções de mudança e transformações do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus sabe que precisa ser operadas na sua vida e na vida dessa pessoa. Pois o Espírito, de novo, com letra maiúscula, o Espírito de Deus intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade do Pai. Aleluia. Para finalizar, eu vou ler aqui para você e nós vamos orar. Romanos 8:15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, nem medrosos, mas sim o Espírito, com letra maiúscula, de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós, os filhos de Deus, os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque ao te receber em minha vida, eu me tornei filha de Deus, filho de Deus. Obrigada, porque pagaste o preço para que eu fosse purificada de todo o pecado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque pagaste o preço para que eu fosse purificado de todo o pecado. Obrigado por estares assentada à direita de Deus Pai. Intercedes por mim como meu advogado, porque creio em ti e recebi teu Espírito em meu coração. Obrigada, Senhor. Obrigado, Abba, Paizinho querido, porque agora sou co-herdeira contigo de tudo aquilo que o Pai Celestial reserva para os seus filhos. Você não tem mais falta de nada. Se você tem tido falta de alguma coisa, é porque você ainda não se identificou como filho de Deus, como filho e como filha amada de Deus. É porque você ainda não está andando sobre o feito, o que já está realizado. Você ainda está buscando que Deus realize algo, mas Deus já realizou tudo na cruz do Calvário. Tudo foi feito na cruz do Calvário. Você precisa somente ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus a andar na verdade do que está feito e realizado. Obrigada, Pai, porque agora eu sou herdeiro, co-herdeira
contigo de tudo aquilo que o Pai Celestial reserva para os seus filhos. Obrigada por me dares autoridade para orar e em teu nome e saber que tu ouves as minhas orações e responde a elas segundo a tua vontade e no seu tempo. Capacita-me, Espírito Santo, a sempre ouvir o teu chamado para orar. Capacita-me, Espírito Santo. Inspira-me, Espírito Santo. Coloca as palavras na minha boca. Para que não seja eu, mas que seja o seu Espírito através de mim. Nas lives, aonde quer que eu pisar a planta dos meus pés, nos meus compromissos de hoje, naquilo que eu tenho me proposto a fazer, para que o seu nome seja glorificado. Obrigada, Jesus, por mais um dia na tua presença. Obrigada, Jesus, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Obrigada, porque quando o mal olha para mim, quando o mal olha para cada um dos meus irmãos, que aqui está, ele enxerga uma gota do sangue de Cristo sobre a vida deles. E ele não pode os tocar. E ele não pode tocar. E porque eu sou justo, eu vivo pela fé. E porque eu tenho fé, eu me tornei justo. Aleluia! Glória a Deus. Glória ao santo e amado Deus, ao Pai. Aleluia. Aqui no Salmo 89. Já vou terminar, gente. Salmo 89, versículo 14. Diz assim: justiça e retidão são os alicerces do seu trono. Amor e verdade vão à sua frente. E no Salmo 11, 7, diz assim: oh, glória a Deus, Jesus. Oh, aleluia. No Salmo 11, 7, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Que amor é esse que morreu em seu lugar? Que amor é esse que não se lembra mais de nenhum só dos seus pecados? Aleluia. É como que nós vivemos em Cristo como se fosse antes de Adão e Eva cair. Assim é ser a justiça de Deus. Olha lá, estamos chegando. Salmo 11, 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. E os íntegros verão a tua face. A justiça de Deus nos capacita a andar de modo digno, como verdadeiros filhos de Deus. Vou deixar para você aí, para sua leitura, 1 João, capítulo 3, do 1 ao 10. A justiça de Deus nos dá confiança para nos aproximarmos perante o trono. Se aproxime do trono agora mesmo. Só tem confiança aquele que sabe que não há nada que o impeça de sua aproximação. Acheguemo-nos confiadamente, está escrito lá em Hebreus 4,16. Junto ao trono da graça, aleluia, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus abençoe você nessa manhã, Deus abençoe a sua quinta-feira, a sua sexta-feira, seu final de semana. Eu volto a te dizer que se você não respondeu a caixinha de perguntas que eu deixei aí, responda. Você ainda tem chance. Hoje eu vou postar uma nova caixinha de perguntas. Vai deixando aí. Nós já estamos na construção, né, do grupo para quem quer viver essa experiência mais resilientes. Mais resilientes. Essa experiência que vai mudar a sua vida.
essa experiência que o Senhor deu, né, que o Senhor tem dado para esse homem de Deus, esse empresário, esse professor, né, chamado Javier, esse meu parceiro, esse meu sócio agora. Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós estamos associados agora nessa grande obra, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós vamos colocando vocês pouco a pouco nos grupos. Então, em nome de Jesus, se você não respondeu, responda. É do nosso interesse saber qual tem sido o seu maior desafio emocional nesse último tempo. Deixa lá a sua resposta. Viu? Em nome de Jesus. E já vai respondendo. Hoje vai ter outra caixinha de perguntas. Amanhã vai ter outra caixinha de perguntas. E vocês vão seguindo as instruções. E aqui nós estamos indo, seguindo o Espírito Santo de Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até terça-feira. Né, ou a qualquer momento aqui nos stories, nas lives. Domingo o apóstolo Heber Rodrigues volta com as ministrações. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. 20 e 30 as ministrações. Nos domingos, nas segundas, nas terças e nas quartas. E nas terças pela manhã, 7 da matina. Você está comigo. Em nome de Jesus. E nós vamos continuar falando da justiça de Deus em Cristo Jesus. Se assim o Senhor permitir.